Então, seu Thiago, comecemos do começo. Vamos lá. O que levou você de volta aos zumbis 6 anos após o Capital dos Mortos, parte 1? Quando eu terminei o primeiro filme, ficou um silêncio depois da apresentação. Nossa, que coisa... Eu deprimida, né? Nossa, que horror que eu acabei de ver. Depois que eu acabei o primeiro filme, eu apanhei muito para tentar distribuir. Chegou ao ponto que eu fiquei deprimido e abandonei o cinema. Eu lembro disso, e até eu ia te perguntar sobre isso depois. 2009, 2010 eu fiz nada, eu desisti de cinema, mas da maneira como eu terminei o primeiro filme, é uma história aberta. Eu deixei o Lucas vivo, tinha o Joseph, e inicialmente eu tinha a pretensão de fazer uma trilogia, que não será feita, nunca mais vou fazer um filme de zumbi na vida. Nunca diga. Mas alguns anos se passaram e sempre aquela coceirinha de, não, o Lucas ainda está lá, o que será que aconteceu com o Lucas, vamos terminar de contar. E a partir de 2011 comecei a tentar recurso. Não, primeiro a gente fez sem nada, vamos ver se de repente a gente consegue uma graninha. E foram 3 anos tentando, nada. E aí eu tentando chamar o Rodrigo de volta, que é o produtor do filme. O Rodrigo não queria trabalhar de novo comigo, porque eu reconheço que não é fácil trabalhar comigo. E ele falou que só faria se fosse com dinheiro. E aí chegou um dia que eu vi que ou eu desencanava de fazer, ou eu fazia da mesma forma como eu fiz o primeiro. E apareceu o Thiago Esmeraldo, que é o cara que é atropelado, inclusive, que deveria estar aqui. Então, se alguém registrar isso, o Thiago Esmeraldo foi incrível nesse filme, ele apareceu como produtor. E ele entrando no projeto, o Rodrigo voltou também, porque eu queria muito que o Rodrigo tivesse envolvido, porque o Rodrigo no primeiro foi também sensacional. E aí, tendo o Thiago, tendo o Rodrigo, e a gente ainda foi atrás de coisas que a gente não tinha no primeiro filme, como o diretor de fotografia. O meu filme não tem fotografia, que foi a Gabi, assistente de diretor, que foi o Hugo Casarizzi, e algumas pessoas para que o processo de maquiagem não fosse tão assim, eu e o Rodrigo maquiando. E aí a gente tinha mais ou menos uma equipe, coisa que no primeiro filme não tinha, continuava sem dinheiro, mas tinha uma história para contar. Então a gente falou, vamos fazer, não vai conseguir distribuição, a gente não vai conseguir dinheiro, mas vamos terminar de contar a história e vamos tentar fazer um filme um pouco melhor do que o primeiro. Essa era o segundo objetivo. Era terminar de contar a história e usar o que a gente aprendeu nesses anos para contar uma história mais coesa, com um ritmo melhor, com uma fotografia um pouquinho melhor. Porque não adianta também fazer no mesmo nível. Eu espero que tenha sido melhor do que o primeiro e fazer o mais diferente possível do primeiro. Porque esse filme é deprimente pra caramba. Esse filme é extremamente deprimente, na minha opinião. Não tem tanto humor quanto o primeiro, não tem diálogos bobos, tipo aquele do tio, que é o melhor diálogo ruim que eu escrevi na vida, eu adoro aquele diálogo. Mas eu queria realmente, eu odeio partes 2 que são mais do mesmo. Eu não gosto de continuações que lembram demais do original. Então eu falei, vamos terminar, vamos contar a história, vamos fechar e vamos fazer o filme mais distante do primeiro que a gente conseguir. Então esse foi o objetivo. Sim, isso foi uma coisa que eu achei curiosa, até porque, para quem não viu o primeiro filme, tá, pessoal, aquele cara de óculos, ele aparece... É o primeiro mesmo ator? É o Lucas, é o mesmo ator. Ele tá mais velho, careca, né? Claro. Ele até parece o João Caetano, inclusive. Ele acha que ele é mordido no primeiro filme, ele acha que ele vai virar zumbi, aí ele sai meio assim... acaba justamente com a dúvida, será que o Lucas vai se matar? E o Lucas, algumas coisas que eu explorei no Lucas, porque o Lucas, pra quem não sabe, é um alter ego meu. Eu sou o Lucas sou eu. Ele era engraçadão no primeiro filme. Ele era engraçadão. Ele tá super depressivo. E no primeiro eu exploro o lance dele ser maníaco depressivo, ele tá procurando remédio, mas eu não quis explorar nada disso nesse. Eu até fiz O filme tem algumas ironias que eu acho que as pessoas dificilmente vão perceber, que o diretor sabe, o produtor sabe, mas as pessoas não. Por exemplo, o Lucas falando para Denise que quando ele morrer ele quer ter uma morte memorável e ele tem uma morte chula, né? De repente ele leva um tiro e morreu, acabou. Pequenas coisas, como a Denise que se ferra o filme inteiro. No momento que ela acha uma roupa para vestir, chove. Então eu queria que fosse um filme de ironias cruéis. Pequenas ironias, assim. O Joseph, para quem não lembra, o Joseph era o meu personagem preferido de todos os tempos. Ele pega no peito de uma zumbi, não sei se deu pra ver, assim que ele aparece tem uma zumbi, pega no peito dela e essa mesma zumbi que morde mata ele 5 minutos depois. Então são pequenas ironias que só quem assistir várias vezes e entrar na onda, mas tem esse subtexto. Eu queria que fosse um filme mais reflexivo do que o primeiro, mais deprimente, porque curiosamente quando eu fiz A Capital dos Mortos 1, eu era moleque, tinha 25 anos, maconheiro e não tinha filhos.
Então eu tinha tanto inconsequente total. Agora eu tenho 2 filhos, não sou maconheiro e tenho uma vida extremamente regrada. Eu não sei por que isso me fez querer fazer um filme deprimente, porque minha vida é o oposto disso. Hoje eu tenho uma vida muito mais feliz. Mas o tom que eu quis buscar foi esse. E o outro personagem que volta, que tu falou, é aquele que tem o negócio... É o Joseph. Que também tá no primeiro. Mas assim, ó, pra quem não viu o primeiro, não faz tanta diferença. Não, isso era outra preocupação. Assim. Era, ó, quem assistiu o primeiro vai falar, o Lucas tá de volta. O Joseph fez de novo aí. Ou quando tem uma cena que é pra ser engraçado, mas só quem viu o primeiro e lembra muito bem, vai achar alguma graça, que é quando o Lucas fala pra Denise que os zumbis comem por causa da antropofagia. Porque no primeiro filme é um diálogo enorme, onde ele explica o que é antropofagia, porque o personagem é metido é inteligente. E nesse ela fala, o que é antropofagia? Ele fala, deixa pra lá. Porque, então quem viu o primeiro, mas ao mesmo tempo que não viu, só vai achar que... Então, a gente eu tentei pelo menos, fazer com que ninguém ficasse perdido se não conhece o primeiro filme. E tem o gibi do Cascão, que é subversivo também. O primeiro diálogo do Lucas é o Cascão é subversivo, ele Primeiro toma filme, banho, e aí começa com o Cascão. Então, coisas assim, para linkar os 2 filmes, para não ser totalmente também... E minha última pergunta, antes de passar para o público, é, como eu vi o primeiro, né? Eu achei, tu já falou que tu queria um clima diferente e tal, mas o primeiro, ele é muito dialogado, assim, tem muito diálogo sobre... Metalinguagem. Tem bobagens, até que falam como se fosse nós, assim. Queria comer a Magali, isso aí. E nesse, ele é muito silencioso, esse filme. Isso, por que tu buscou, assim, essa... Como eu falei, eu queria me distanciar ao máximo do primeiro. Eu falei, eu escrevi tantos diálogos bocós no primeiro, que se eu fizesse mais, eu não sei o que eu estaria ganhando com isso. Aliás, eu tinha um plano B. Existe uma versão, a gente filmou muitos diálogos nesse filme. Diálogos dessa natureza. Tinha um da tia Jussara, que a Denise pergunta para o Lucas se você encontrasse uma zumbi super gostosa e ela acabou de virar zumbi, ela foi mordida ontem, você comia? Esse tipo de coisa. Sim. E a gente filmou todos os diálogos e na edição eu pensei, se eu mantenho isso, o tom é um, e se eu tiro, o tom é outro. Eu pensei, isso já está no primeiro filme, e eu não gosto de partes 2 que lembram, eu não gosto em Hollywood ou em cinema independente. Para mim, se você faz 2, ele tem que ser outro filme. E aí eu resolvi tirar tudo e fazer um filme mais com muitos personagens, só que com pouco desenvolvimento, apenas mostrando que nesse mundo morto tá todo mundo na merda, não é ninguém, e que todo mundo se dá mal, filme mais pessimista e só com os diálogos mais necessários mesmo. Então foi se hoje eu quisesse, eu poderia recortar o filme e inserir esses diálogos, seria outro filme. Mas eu não sei, eu acho que eu já fiz a coisa do eu sou o tio dos meus amigos, não sou o seu tio. Isso já tá no primeiro filme, esse tipo de bobagem que eu gosto, mas precisa fazer de novo, então eu optei por uma linha diferente. Aí assim, agora uma última pergunta mesmo, que surgiu a curiosidade. Quando tu lançou o primeiro Capital dos Mortos, para quem acompanhou foi 2009, né? 2008. 2008. Foi numa mesma época que saiu vários filmes independentes de zumbi, que saiu Mangue Negro, Porto dos Mortos, Era dos Mortos um pouco antes. Isso. Agora, acho, pelo que eu me lembro, o teu é o único filme de zumbi. Tu acha que isso é melhor ou é pior para a divulgação do filme, para todo esse lance pra carreira do filme? Muita gente vai acusar um filme de copiar Walking Dead, de capitalizar em cima da popularidade dos zumbis, mas quando eu comecei a escrever Capital 1 foi em 2005, então os zumbis não estavam em alta assim. Em termos para não ter comparação com outros filmes de zumbi, é bom. De qualquer forma, a gente não vai conseguir distribuição, a gente vai passar em alguns festivais com sorte, mas eu já tenho um pessimismo, realismo embutido. Mas, por outro lado, também a gente não vai ganhar nada, porque o desgraçado do Rodrigo Aragão resolveu lançar um longa no mesmo ano que eu, e não dá pra competir com ele. E se ele tiver aí, um abraço. Ele lançou o Mangue, eu falei desgraçado brincando, tá, gente? Eu gosto muito do Rodrigo. Mas a pretensão nunca foi competir com outros filmes, nunca foi ganhar coisas. A pretensão foi fazer o filme, dentro do possível, com R$0, fazer o melhor que dava. Para quem sabe, de repente, no futuro, a gente poder mostrar para alguém e falar, com R$0 a gente conseguiu fazer assim. Se você der 50 mil reais pra gente, vai, entendeu? Porque eu não gosto de abrir mão de liberdade criativa. Eu jamais abriria mão das cenas das zumbis peladas. Porque aquilo é importante não pela nudez gratuita. Porque eu sempre pensei, no universo apocalíptico, se você achou uma maneira de sobreviver, se você achou uma casa, achou uma fonte de comida, como você lida com o tédio? Não tem internet, não tem livro, não tem... Livro você pode achar, mas não tem o que a gente está acostumado hoje. Então, a ideia de que surgiriam psicopatas, como aquele cara do violãozinho,
eu sempre achei que isso ia acontecer. Ia chegar um cara que ia falar, quer saber, eu vou pegar mulheres na rua, vou tirar a roupa delas, eu vou botar elas perseguindo uma mulher viva como se fosse um coliseu, como se fosse um jogo de gladiadores. Então esse tipo de, na minha opinião, esse tipo de gente aconteceria. Tanto que o tema recorrente do filme é que existem coisas muito piores do que zumbis. E provavelmente, de repente, se uma distribuidora de nome quisesse distribuir e pedisse para cortar essa cena, não cortaria. A gente até teve uma conversa sobre isso com o filme de ontem, né? Que você tem que saber dosar entre vender o filme e... Enfim, mas eu não abro mão dessa liberdade de botar o que eu quiser no filme. E esse filme ele nem pega tão pesado na escatologia. Ele tem nudez, mas nudez não tem nada demais, né? Uma pessoa se ofender com nudez. E um pouquinho de tripa saindo no final, mas nada exagerado. Então, pelo menos isso. A gente teve liberdade para fazer o filme que a gente queria. Pessoal, opa. Eu queria falar duas perguntinhas bem rápidas. Na questão das mulheres, as duas são relacionadas às mulheres. Eu achei bem legal você colocar mulheres como protagonistas. Sim, sim. O Lucas e o Joseph só estão no filme porque eles estavam no primeiro. Eu queria contar uma história... Só mulher. E tem gente que chama o filme de machista. Então, eu ia perguntar exatamente isso. Se você quis fazer um filme feminista, mas não responde ainda. A segunda parte é que exatamente dessa cena que você citou, que todo mundo gosta de ver peito e bunda, e a cena é muito legal. Mas você teve a intenção, tipo, de transformar aquela nudez uma coisa melancólica, até grotesca, porque são mulheres peladas, mas não é erotizado. Exatamente. Primeiro, eu não quis nem fazer um filme machista nem feminista. Eu não gosto de rótulos. Eu não acho que o filme seja machista, mas algumas pessoas falaram que é, porque ela é vítima e ela tá pelada, e eu exploro a nudez dela, e tem mulheres nuas e não tem homens nus, mas tudo bem. Mas eu nunca me preocupei com isso. A questão da nudez, como eu falei, eu acho que aquele personagem, o nome do ator é Nobu, ele é excelente, o do violãozinho. Eu acho que esse tipo de cara existiria no universo pós-apocalíptico. Eu acho que é o tipo de coisa que aconteceria. Então, a nudez para mim era só uma consequência, mas em momento algum eu queria que ela fosse sexual ou sensual, porque não é. Aquelas zumbis, elas estão nojentas, mordidas, e a Denise está sempre machucada e cansada e com os hematomas. Então não foi a ideia de tentar capitalizar em cima de todo mundo. Quer ver peito? Vamos jogar peito para vender o filme. Não foi bem por aí, não. Mas vai ter gente que vai falar, 10 minutos de peito, então eu vou comprar o filme por causa disso. É fato. Mas não, a gente queria fazer uma coisa lamentável mesmo, a posição dela. Inclusive, há uma cena onde a Denise, ela tem o seu momento de redenção, onde ela tira 2 armas e mata todo mundo, que ficou de fora do filme. E eu tenho uma relação de amor e ódio com essa cena, porque eu não sei se ela contradiz o status vitimizante da Denise, ou se era importante ela ter o seu momento antes de se dar mal. Talvez eu coloque numa outra sessão teste para ver o que o público acha. Mas não foi uma questão sexual, não. Foi mais algo que eu acho que aconteceria, sim. Um cara abusar de mulheres no apocalipse. Um dos personagens do teu filme são os cenários, que são maravilhosamente apocalípticos. Sim, outra coisa que a gente não conseguiu fazer no primeiro filme, que é criar um universo que desse a ideia de desolação. Tu achaste algum lugar que é desocupado para... Lá em Brasília tem muitas cidades satélites, Sobradinhos, e a gente... O primeiro filme é só cartão postal. O UNB, Congresso, Itamaraty... E esse, de novo, o mais diferente possível. Então a gente só filmou em locais que nem parecem Brasília. Porque a gente não queria... Só tem uma referência óbvia Brasília que provavelmente ninguém pegou, que é aquela cena que tem uma lua gigante e vários zumbis. Tem um zumbi que faz aquela estátua do Juscelino Kubitschek em Brasília. Ele faz aquela pose. Mas, de novo, é bem sutil. Alguém vai olhar e falar... Essa pose eu achei que o zumbi estava extremo. Ele estava estranho porque é para ser o Juscelino. Então, e tem o comecinho com o Dom Bosco, que é o meu avô falecido. Mas, não, a gente não queria... A gente até pensou em filmar o Congresso e destruir ele na pós-produção e tal, mas eu acho não, uma coisa bem... O universo destruído, não tem mais nada, os carros estão quebrados e sujos. E foi uma grande preocupação que a gente teve. Mas o processo criativo. Como é para ti o processo criativo do roteiro? Tu imagina a história como um filme já na tua cabeça, e como na hora de gravar, o quanto isso se distancia do teu roteiro? É muito no improviso, na hora,
segue naquela tua mesma Foram linha? dois problemas. O primeiro é que quando eu escrevi a Capital 1, eu já escrevi a trilogia pronta. Eram 3 longas prontas, eu escrevi os 3. E quando eu fui fazer o 2, eu vi que não ia ser aquele mesmo roteiro do segundo, até porque esse filme começou como um curta. Eu convenci o Thiago Esmeralda a produzir, falando para ele que era um curta. E no meio eu falei, pô, mas tá tão legal a cena das mulheres peladas, porque começou com aquela cena. Vamos esticar para um longa. E aí meio que foi uma sacanagem que eu fiz com ele. E aí, então, o que eu fiz? Eu eliminei os roteiros iniciais, escrevi um curta. E aí, à medida que eu sabia que ele ia virar um longa, eu puxei elementos que eu já tinha escrito e fui montando a história. Eu não gosto de trabalhar assim, eu prefiro ter um roteiro fechado. Em relação ao improviso, bastante, porque a Denise é atriz de teatro, mas o Gustavo não. E eu adoro trabalhar com o Gustavo, porque eu sei que ele tem dificuldade com diálogo. Então, eu adoro jogar diálogo para cima dele, porque eu acho que eu consigo tirar uma naturalidade dele, mesmo ele não sendo um ator treinado, porque eu falo, Gustavo, eu quero que você fale isso, essa é a sua intenção, mas fale nas suas palavras. Então, a gente gravou muito diálogo que eu gosto, que não foi pro filme, porque ficou com aquele tom mais humorístico que eu te falei. Mas eu dou liberdade de improviso sim. Eu falo, ó galera, ó, o texto é esse, a intenção é essa, vocês vão falar sobre tal coisa, mas falem da maneira que sai natural. Claro que se eu não gostar, eu faço as orientações necessárias, mas eu não sou desses de ter que falar exatamente o que está na página. Nunca dirigi assim, nunca gostei. Mais perguntas, pessoal? Sobre o financiamento, que você estava falando antes, que é tão difícil de se financiar um filme desses, né? Sim. Agora, com a experiência do teu canal, os seguidores que tem, já pensou em, de repente, financiamento coletivo, com um filme futuro? Eu odeio pedir coisa. Eu tenho um problema em pedir. Mesmo se eu falar assim, galera, tem 35 mil inscritos no meu canal. Se cada um der R$1, eu tenho 35 mil reais e eu posso fazer um filme. Mas eu não gosto de pedir coisa, de crowdfunding, de nada disso. A gente pensou em fazer um crowdfunding para lançar o DVD. De repente pedir 10 mil reais para fazer, porque agora isso aqui é só o começo. Meu filme ainda nem está pronto, eu vou gravar mais 2 cenas, chegando em Brasília agora. O filme vai ter 10 minutos a mais. Tem uma cena que talvez vocês tenham estranhado, que é a cena do avião, tem um avião e um carro estacionado. Aquela cena tem uma composição para chegar naquela cena que a gente não gravou ainda. Então, ela ficou um pouco solta. Então, primeiro eu terminar o filme, mas aí depois, fazer a arte do DVD, fazer o making-off, essas coisas, tudo eu vou fazer, mas inserir no DVD e achar alguém para vender, ou fazer um site, tudo isso leva um dinheiro. Então, talvez a gente faça um crowdfunding para isso. Agora, usar o canal, a popularidade do canal para conseguir dinheiro, eu acho que isso ia afastar o público. Eu não gosto de pedir, eu sei que as pessoas odeiam quando você perde também, mesmo sendo pouco. Então, eu tento fugir disso. É uma coisa minha. E gostaria de parabenizar o Bruno, né? Que ele tá bem ali, galera. Tá filmando o que eu tô falando. Ele fez um dos curtas. No finalzinho, eu passei trechos maiores dos 3 vencedores e dos outros 6 que fizeram aquela promoção. Que eu achei que foi muito importante. A gente recebeu 25 curtas. Então, 25 pessoas que se dispuseram a fazer um curta de zumbi, o que é, na minha opinião, o gênero mais difícil do planeta. A troco de nada. O máximo que elas receberiam é um DVD do filme e um trechinho. Então, é muito legal. E desses 25, pelo menos 8 ou 9 mostraram potencial. Esse Fronteira dos Mortos, eu gosto do curto. Eu achei que ele ficou bom e é simples. Então, eu gostaria de, também, como isso aqui vai para o meu canal, parabenizar todo mundo que participou da promoção. Vai colocar no YouTube esses curtos todos? Já estão. Ah, já estão? Já estão, sim. Já estão no YouTube. Vou colocar o vídeo do festival agora. Climático. Não, é uma perguntinha meio técnica quase, mas eu não vi o número 2 no título. É de propósito. Você quis eu quis tirar. desassociar. Eu acho que no cartaz está. O cartaz tem um 2 enorme. Justamente, chama Capital dos Mortos, Mundo Morto, não está escrito, né? Mas está no fundão. Isso. Como não tinha fundão aqui, a gente só botou... Não, eu fiquei procurando o 2 na bola ali. Não. Então é Foi porque proposital, é pra ser é. um capítulo Porque meio o título já é enorme. Aí o Capital dos Mortos 2, Mundo Morto, deixa Capital dos Mortos, Mundo Morto. É outro capital, fica claro por causa do subtítulo. Aliás, o primeiro tem um subtítulo que nunca colou, que é o começo do fim. Aquele primeiro era para chamar Capital dos Mortos o começo do fim, acabou que não pegou e ninguém chama de começo do fim. Sim. Parabéns, o filme ficou muito bom, a Obrigado. evolução é muito grande do primeiro pro segundo. Assim. Ah, é isso que eu queria saber, galera. Quem conhece os dois? Eu gostei muito dos ângulos de câmera, achei legal. Essa coisa do The Walking Dead que tu falou, eu vi muitas coisas, assim, achei legal. Inspiração, né? Isso acontece, a gente acaba se inspirando.
Aí a minha pergunta pra ti é assim, o cinema fantástico ele tem uma dificuldade desde anos 60, assim, que fizeram caixão pra produção. Qual tu acha os caminhos possíveis pra ter mais produção, porque são filmes bons. Eu sou muito pessimista. Eu não vou dar palavras de inspiração para ninguém aqui, pelo que eu vivi e até pelas minhas expectativas em relação a Capital 2. Eu acho que a gente está crescendo. Uma das nossas esperanças é o Aragão e a equipe dele, porque eles conseguem uma graninha e a maquiagem é fora de série. Mas mesmo aí eu não vejo ainda, daqui a 5 anos, a gente disputando lugar com o remake do Evil Dead que os norte-americanos fazem. Eu não vejo uma solução, honestamente. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo, continuar tentando, mas os filmes nacionais que vão atrair público vão ser Crow. Lembra do Crow? Aquele filme, Se Eu Fosse Você, é o que a gente assiste e olhe lá do cinema nacional. O pessoal, Entre Abelhas é um filme que me agradou, que talvez saiu dos moldes, então é uma também. Agora, do cinema de gênero, eu acho que a gente... É bom, por um lado é bom que a gente fica nesse nicho gostoso de festival, da galera que aprecia de verdade, mas eu não vejo a gente conseguindo chegar ao público grande, eu não sei como. Tu não quebrou a câmera quando tu fez o... Eu quebrei a minha câmera, eu postei foto, essa aqui, as câmeras não eram nem minhas, eu tinha uma... Aí não dava pra quebrar ela. Quando eu larguei o cinema, eu quebrei minha câmera e mostrei foto, eu saí mesmo, foi feia a coisa. Aproveitando esse gancho que tu fizeste do futuro do cinema nacional e fantástico, não acho que é uma falta de investimento e divulgação dos festivais, porque o Pro, né, e o filme que falou, realmente uma coisa muito clichê, é muito superficial de roteiro e de conteúdo. Sim. E o que a gente vê aqui no Fantascoa são filmes riquíssimos em conteúdo, em cinematografia. Eu concordo, mas é um preconceito de tantas décadas do público escutar a frase, saiu um filme de terror nacional e automaticamente não imaginar que vai ser uma coisa trash horrorosa, que independente de divulgar, independente da parte prática da divulgação, você precisa, é que nem falar que o problema da escola, do ensino público está na estrutura, não, está lá atrás, é um problema que está na base, e eu não sei como reverter esse preconceito do público geral. O público nicho vai apoiar. O povão, quem pagaria o filme, a galera mesmo que lota o cinema, não compra, não quer saber de produção nacional. É uma lástima, mas... Indo nesse sentido ainda, Thiago, nós assistimos o primeiro filme ontem, né? E eu queria saber a tua opinião sobre o seguinte. Eu fiquei no seguinte dilema, né? Pô, eu queria tanto comprar o DVD para poder assistir, né? Até para incentivar o trabalho. E a solução que nós chegamos é ir no YouTube ou baixar o filme para poder ter acesso a ele, né? Em que sentido tu acha que isso ajuda ou atrapalha no teu trabalho, né? Quando o meu filme foi pirateado, 5 dias depois que eu lancei, alguém comprou e já jogou na internet, foi uma coisa agridoce, porque por um lado há interesse, há pessoas baixando, e isso é uma divulgação, por outro lado eu não ganho nada. Pra vocês terem uma ideia, depois que o meu canal começou a fazer algum sucesso, começaram a entrar mais pedidos para comprar o DVD. E o meu DVD esgotou do primeiro filme. E para eu mandar fazer, o cara que faria mais barato para mim faz no mínimo 1000 cópias. Então, o que me custaria do meu bolso para fazer essas 1000 cópias, eu não ia recuperar esse dinheiro, entendeu? E eu já gastei muito dinheiro com a Capital 1 e a Capital 2. Minha mulher não está muito feliz, então... Aí eu penso, pô, eu não posso vender o DVD original. Que alternativa eu tenho? Você fala, cara, assiste no YouTube, baixa. No mundo perfeito, ele estaria disponível numa loja. Porque fala, pô, cara, você quer apoiar, vá em tal lugar e compre. Mas ele não está. Então, hoje eu acabo defendendo a pirataria do meu próprio filme. Eu falo, gente, eu estou muito feliz de você querer o filme, eu não tenho mais cópias em casa, eu não tenho condições financeiras de mandar fazer mais 1000. Então, ele tá, ó, tem link, vai atrás, pelo menos o cara assiste o filme. Então, é uma realidade triste. O filme deprê, perguntas, né, pessimista. Eu fiquei curioso quando estava falando ali sobre do filme nacional de terror, que não tem muita aceitação. Mas teve um filme, acho que foi no ano passado, com a Sandy. Eu lembro, o Antônio Fagundes. Quando eu era vivo. Quando eu era vivo, isso. E aí aquele ali, por ter, né, no caso da Sandy, o Antônio Fagundes, que são já conhecidos, né, de todo mundo. Não sei se chegou a ver o filme. Vi, eu não achei ruim. Eu não fiz crítica no meu, mas eu não achei ruim não.
eu acho bom, eu acho que é raro alguém do porte. Sandy não é atriz, mas ela é popular, então ela ajuda a vender. Mas Antônio Fagundes, por exemplo, talvez a solução, isso seria um bom caminho, se atores de nome começassem a querer fazer, vamos dizer que o Wagner Moura faz um slasher, pô, ia chamar atenção, mas esses caras não querem fazer esses filmes porque eles sabem que é um risco, eles sabem que há menos possibilidade de retorno, mas seria também um dos caminhos viáveis, pessoas que vendem, né, os artistas que vendem, não só diretores, mas também de elenco, quererem se aventurar nesse tipo de produção, que acontece muito pouco. Então, esse filme... como é que foi porque eu cheguei a ver o filme no cinema, mas eu não li muita coisa sobre... Eu lembro que eu fui numa sessão vazia, tinha 12 pessoas. Teve uma boa repercussão, mas eu não sei a bilheteria também. A bilheteria não deve ter feito, não acho que fez muito dinheiro. Hã? 8 o quê? 8 mil? 8 mil? Tá vendo? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós fomos assistir o filme, eu acho que a única sala que ele esteve em cartaz só durante uma semana foi no Cinemark Bourbon Ipiranga, né? E tinha Antônio Fagundes e Sandy. Então, se o filme com Antônio Fagundes e Sandy mas passou que consegue mais exposição. E no Ficou, acho que Centro Cultural. semanas aqui em cartaz. Também. Mas, entendeu? Mas comparado com Vingadores, o filme não teve... E tinha Antônio Fagundes no elenco. Então, é um caminho muito difícil. Esse ponto que tu falou, né, de que a Sandy e o Antônio Fagundes em filme nacional, pra mim é uma coisa que me cansa muito, ver atores de novela em filme. Depende. Então, eu tenho receio. Eu tenho muito Mas receio. nesse caso ficou bom. Mas Esse filme é interessante. Às vezes eles conseguem sair da estética novelesca. Um exemplo mais ou menos recente é o filme Getúlio, com o Tony Ramos. Eu gostei do filme. E não me pareceu cara de minissérie de Globo. Então, não é porque esses caras são globais que todos os filmes que eles fizerem vão ter cara de... Então, eu acho que são nomes que ajudam a vender. Então, eu adoraria ver um filme de terror com o Selton Mello. Adoraria. Um slasherzão, um filme de zumbi. Já chamei ele quando ele esteve no Festival de Brasília. Falei, tem o filme DVD da Capital 1. Falei, se algum dia você quiser fazer, eu adoraria. E ele, mas claro que não vai rolar, entendeu? Então, mas... Você não vê, é uma pena. E já parece haver um movimento nesse sentido também, né? Porque tem aquele Garra Velho também ia, né? Sim. Com a Regina Duarte, aquele Isolados não é exatamente, é mais um suspense mesmo, né? Não é um terrorzão, mas até suspense, né? É um gênero pouco feito no Brasil. Né? É mais comédia e... É até clichê falar que é sempre comédia e favela e sertão, mas é. E Globo Filme. Mas só aqui no Fantaspoa tem, por exemplo, 6 ou 7? 6 filmes. 6 na competição. Nacionais, 7 como o do Capra, né? É isso? 8 que você entrou. 8, certo. Tem 8 filmes a sair do cinema independente cedo. E torcer para um dos independentes decolar, né? E o próprio JP. Sei se quero também. O próprio JP Eu falou hoje. Eu quero. Eu adoraria, mas eu não tenho esse otimismo. Eu tenho pés no chão total, eu sei até onde vai a Capital 2, estou satisfeito em relação a isso. Acho que não é nem intenção, né? Não, em momento algum eu falei, não, a gente vai fazer esse aqui mais caprichadinho, com uma fotografia melhor, para agora a gente conseguir ir pro Cinemark. Não, jamais. Essa intenção era só melhorar como cineasta, porque da Capital 1 pro 2 eu aprendi muita coisa, ia botar aquilo em prática. Porque hoje eu assisto a Capital 1 e eu falo, cara, tem cenas, por exemplo, que tem um carro passando no fundo, se eu tivesse gravado ela apontando para cá, eu teria resolvido o problema. Então, também foi meu primeiro longa, então, quer dizer, eu tinha feito pouquíssimos cursos, quase meu primeiro trabalho. Então a ideia mesmo é evoluir. Se eu fizer outro longa, minha mulher vai se divorciar de mim, mas se eu fizer outro longa, eu só vou fazer se eu achar que tem condições de fazer melhor, bem melhor do que a Capital 2, independente de ter dinheiro ou não. Agora, claro que um dia antes de me aposentar, eu adoraria fazer um filme com 100 mil reais. Só para ter um gostinho, sabe? De, sério que eu não preciso maquiar minha própria vítima? Entendeu? Eu amaria, mas também não estresse com isso, não. E quanto a projetos futuros, você pensa em continuar no Fantástico? Quer fazer alguma coisa? Eu não vou fazer Capital 3, jamais vou fazer Capital 3. Eu tenho é um pouco pessoal isso, mas eu vou falar. Eu tenho um roteiro que eu gosto muito, chamado A Vingança do Caboclo, que é um slasher, né, só que com elementos da Umbanda, que eu sou um bandista, eu sou macumbeiro, de verdade. E eu não tenho coragem de fazer, porque eu não sei se é uma boa
usar elementos da Umbanda para entretenimento. O roteiro é lindo, ele tem elementos riquíssimos da cultura, até da cultura nacional, mas eu não sei se é uma boa. Esse seria o projeto que eu gostaria de fazer agora. Fora esse, eu tenho também 2 roteiros prontos que saem totalmente do fantástico, que eu acho que é mais difícil fazer humor do que fazer drama. E eu queria tentar fazer uma comédia, ver se daria certo, porque os atores eu já tenho, que são palhaços de rua, e eu acho que seria fantástico. Mas também não sei. Eu vou agora, nos próximos 6 meses, terminar esse, curtir a vida que ele vai ter em festival, e tentar o DVD, e depois eu vejo. Deixa eu perguntar lá atrás. Mudou. Foi uma aposta estranha que a gente fez. Eu cheguei a conversar com alguns compositores. Eu não achei ninguém de Brasília para fazer. No primeiro, eu fiz uma mistura muito estranha, porque tinha músicas de rock pesado de uma banda de Brasília que eu gosto muito, que é Device, cujo o vocalista é amigo meu, mas também tinha músicas climáticas que lembravam as do Romero e tal. Então não havia coesão na trilha sonora do primeiro. E o fato de eu ter trabalhado com um compositor à distância complicava muito, porque eu tinha que mandar uma cena editada e ele compor em cima daquela cena e me mandar. É legal poder sentar com a pessoa e comentar. Então eu conversei com o Thiago, que é músico também, o produtor do filme, e ele falou: eu quero compor 2 músicas, que é a melodia tema, que ficaram muito boas, e vamos ver o que a gente acha de royalty free na internet, vamos ver o que tem. E para isso eu devo ter ouvido 300 músicas no mínimo, porque eu falei, se eu vou pegar uma coisa ali, primeiro, eu quero que seja algo que não esteja em nenhum outro filme, independente dela ser livre de uso. E também, de repente, eu tinha um preconceito de que se uma música está disponível na internet, ela não vai ser muito boa. Mas aí eu comecei a escutar algumas opções, sempre pensando em manter um mínimo de coesão, que uma melodia não fosse muito drasticamente diferente da outra. Achei 4 que eu falei, putz, essas músicas são lindas. Comecei a pesquisar pelo nome da música, se elas estavam em algum outro projeto, em algum outro curto, em qualquer outra coisa, e não achei elas em nada. Eu falei, vamos lá. E acabou. Eu acho que eu gosto muito mais da trilha desse filme do que da do primeiro. Mas também foi para ganhar tempo, não ter que pagar compositor. Falei, vamos pegar a música pronta, vamos ver o que a gente acha. É um recurso meio barato, mas eu acho que funciona, isso também faz, né? Então foi uma abordagem, como eu falei, tudo, até na abordagem da música, foi tudo completamente diferente do primeiro. O filme não podia ser mais diferente da Capital 1. Mais perguntas, pessoal? Opa! Eu vi a Capital 1 Sim. e tu disse aí que só foi tu e mais um que fez a maquiagem. Pessoas apareciam para ajudar. Não, dessa vez a gente tinha a Mariana Elisa, que era chefe de maquiagem, tinha a Mari Campelo, eu fiz o curso do Rodrigo Aragão quando ele foi lá em Brasília. A questão é que maquiagem você pode aprender na prática, rapidinho, mas para você fazer bem feito são anos né? Então eu já vi várias vezes o workshop do Rodrigo, eu sei na prática exatamente o que fazer e ensinei para essas pessoas que já eram maquiadoras de moda. Mas o problema é que, né, você saber que você põe verniz, depois látex, depois tanana, na prática é uma coisa, ter a sensibilidade de fazer direito é outra. Então a gente tinha uma equipe de maquiagem maior do que no primeiro filme, mas eu continuei maquiando e apelou para o diretor maquiando, o produtor maquiando e não teve jeito. Filme de guerrilha vai acabar... Não, eu acho que ficou melhor. A gente teve um cuidado um pouquinho maior e também evitar botar zumbis demais, porque na Capital 1 tinha cena com 60 zumbis em cena e aí alguns joga poeira no cara e sangue e vai pra... Então esse tipo de coisa eu evitei fazer. Mas há um ou outro que eu falo, ai meu Deus, tá horroroso, mas enfim. Eu acho que melhorou, mas ainda não está do jeito que eu queria, não. O meu sonho é, que nem eu falei, para ter o gostinho, é poder chegar no set, cadê meus zumbis? Estão todos lá maquiados, prontos. Ok, eu quero você ali, eu quero você ali, e só me preocupar com dirigir. Ia ser uma delícia fazer isso, mas eu não sei se eu teria esse prazer um dia. Então, pessoal, agradecemos a presença de todos, do Thiago. Obrigado a todos que vieram mesmo.